E aí pessoal, beleza? Eu sou o Douglas do Fliperama de Bar, fazendo as imagens aí. Nosso cameraman hoje é o Robson. Hoje a gente vai fazer um breve tutorial de soldagem e de instalação de fita LED em um arcade. Então você vai aprender como você realizar o corte, que é muito simples, uma fita LED, a soldagem da mesma, né? E a instalação dentro de um arcade, como fazer, como é feita a ligação, como eu posso usar, por exemplo, um botão de pulso contínuo. Tudo isso você vai conferir agora nesse vídeo. Então para isso a gente vai precisar de uma fita isolante, estanho, cabo paralelo para diferenciar um positivo de um negativo, a fita LED, um descascador ou até mesmo um estilete para descascar o fio, recomendo o descascador, uma tesoura ou um alicate de corte, ferro de solda, o meu no caso é de 50 watts, e uma esponjinha vegetal para você estar limpando o ferro de solda. Então é isso daí, acompanhe o vídeo. Então gente, essa daqui é a fita LED. A fita LED, ela vem com marcações para corte, para você colocar na medida que você quiser, dentro do que você desejar, que no nosso caso é um arcade, né? A marquinha que eu vou instalar, ela tem mais ou menos 50 centímetros de tamanho, né? De largura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar essa fita, né? Até mais ou menos 50 centímetros. E vou cortar ela. Como eu já tenho uma fita aqui que eu cortei, vou usar ela como referência no tamanho. Só para demonstração do corte da fita. Então, vamos supor que vocês queiram cortar a fita nesse tamanho aqui. Certo? Aqui eu tenho 50 centímetros de fita LED. Como eu faço o corte? Primeiro eu vou aproximar para mostrar a junção da fita. Então aí no meio geralmente umas tem um desenho de uma tesourinha, essa não tem. Mas é bem onde está essa linha preta aí. Então aqui, como vocês podem ver, está a tarja preta. E a gente vai iniciar o procedimento do corte da fita. Pode ser com uma tesoura, que eu vou usar um alicate de corte. Pronto. Cortamos, dividimos ela em duas partes. E agora a gente vai partir para o procedimento de solda, de soldagem da fita. Então pessoal, dando início ao tutorial aqui, né? Primeiramente eu vou demonstrar que essa fita LED aqui é uma fita LED 50-50 e essa fita LED ela é mais forte. No entanto, ela tem uma peculiaridade aqui que é diferente da fita LED padrão. Ela tem 4 marcações, uma R, uma G, uma B e uma 12 volts. Então aqui a gente tem B, R, G. E mais 12 volts, que no caso é o positivo. Na verdade, essa fita é uma fita monocor, não é uma fita bicolor, né? Aquelas fitas RGB que é chamada RGB. Então nessa fita, como é que é feita a soldagem, no caso dessa? Qual que é o negativo e qual que é o positivo? Bom, o positivo está bem claro, que é o 12 volts aqui, certo? E como é que eu faço aqui, para soldar 3 pontos diferentes? Simplesmente eu vou derreter o estanho, cobrindo essas 3 pontas, para fazer um negativo, certo? Se você tiver uma fita LED comum, né, aí que provavelmente ela vai estar o 12 volts como mais em cima indicação, e embaixo ele vai ter mais um pontinho só, que seria o terra ou negativo da fonte, da fita LED. Então você vai soldar da mesma forma que a gente vai demonstrar agora, só que usando apenas um ponto. Se você tiver uma fita dessa, você solda os 3 pontos juntos, sendo negativo e o 12 volts como positivo, certo? Vou posicionar a fita aqui, então vamos lá. Para fazer essa solda, a gente vai precisar, conforme foi apresentado no vídeo, de um ferro de solda. Você deixa ele aquecer bem antes de iniciar essa soldagem, né? E usar também uma esponja levemente umedecida, uma esponja de vegetal, que é específica para limpar ferro de solda, certo?
Então a gente vai posicionar aqui e vai começar a iniciar a solda. A gente vai ter um estanho, um fio de estanho comum, né? O fio de estanho é esse aqui, tem uma capinha azul, né? Eu já vi que existe tipos de estanho diferentes, laranja, tem outros tipos de faixas, né? Que identificam a quantidade de estanho e de chumbo na composição, esse estanho para solda. Mas a gente usa o mais comum, que é o azul, certo? Então, vou dar início aqui. Antes de iniciar a soldagem, eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer, que ajuda bastante. Geralmente tem uma leve camada de verniz em cima desses contatos aqui, né, onde vai ser feita a solda. Isso aqui serve tanto para fita LED, gente, a gente vai fazer também o tutorial de soldagem, hackear, como dizem, controle USB para fazer um controle arcade. Vai ser um próximo tutorial aí que a gente está planejando. Mas eu vou demonstrar como é feito, como eu costumo fazer. É raspar esses contatos. Você só flexiona um pouquinho aqui, a pontinha de uma ferramenta que você tiver, pode ser no caso aqui uma chave Phillips, né? E eu venho raspando um pouquinho para tirar qualquer tipo de verniz que tiver aqui, certo? Porque isso aqui vai deixar a solda mais forte, menos suscetível à quebra, correto? Então vamos lá, pegando o estanho, fio de estanho para fazer a soldagem. É interessante que você encoste o ferro de solda no ponto e faça a solda. Lá, tira aqui porque está queimando o pano aqui. A gente colocou esse paninho preto para dar um contraste, mas ele não está aguentando o tranco não. Eu estou colocando esse alicate descascador aqui, que é para deixar o material firme para receber a solda. Vamos lá de novo com o estanho, soldar a outra parte. Como eu disse previamente, eu quero unir esses 3 pontos aqui. Então não importa se um vai grudar no outro. A intenção real é essa, certo? Olha lá, os 3 grudaram um no outro, certo? Esse ponto aqui, como eu disse, é o positivo. Aqueles 3 de baixo é o negativo. Esses 3 aqui são os negativos. E esse aqui é o positivo. Então o positivo eu vou soldar separado. Encosto aqui um pouquinho. E está feita a solda. Certo? Agora, a gente vai pegar o nosso cabo paralelo. E vamos dar uma descascadinha na ponta dele para estar realizando a junção do fio com a fita. Então aqui eu tenho o cabo paralelo e eu vou pegar um alicate de corte aqui e vou separar o comecinho dele, né? Vou abrir ele. Certo? Tá aberto. Aqui, gente, é o positivo, o vermelho, e o preto vai ser o negativo. Eu vou pegar o meu alicate descascador e vou descascar a ponta dele. Pego aqui. Tá pegando aí, Robson? Uhum. Vamos lá aqui. Deixa eu ver também que eu não tô enxergando. Cortei as 2 pontinhas. Não corta muito grande para não ficar sobrando muito fio descascado, decapado para fora. Então, eu vou posicionar o fio aqui e vamos para a soldagem. Vou colocar aqui algum peso para a fita LED não se movimentar enquanto eu soldo. Vou usar a mão esquerda que não é tão boa. Ela não é tão precisa quanto a direita, mas é só encostar no estanho e vir com o fio depois que ela tiver com esse ponto de solda. Não tem muito segredo não. Pronto. Soldei o positivo. E o negativo, que está com essa solda bem grande, sei lá, solda um pouquinho mais para baixo, solda no primeiro ponto. Os 3 pontos estão unidos mesmo com a solda. Então eu vou encostar aqui e vou fazer a solda. Isso que é importante não mexer, né? Aí. Secou. Aí o resultado vai ser esse aqui.
Então, pessoal, continuando com o tutorial de instalação de uma fita LED para uma marquee de arcade, de um fliperama, seja full size, seja bar top, a gente tem aqui esse botão que eu costumo utilizar nas montagens dos arcades que a gente faz, que é um botão chamado de pulso contínuo, né? Então aqui você pode observar dois terminais e o botão com o interruptor aqui. Esse botão, ele tem essa característica. Quando você aperta, ele fica travado lá dentro do corpo do botão. Você apertou de novo, ele volta. Chamo esse botão de pulso contínuo. Por que eu uso esse botão? Eu vou mostrar agora por quê, na prática, certo? Então a gente vai fazer a soldagem do fio positivo nos terminais. Então, gente, a gente está aqui com a nossa fita LED soldada, certo? Positivo com positivo ou negativo com negativo. Então, eu tô com uma peça de madeira aqui, que é a base da nossa marquee. A marquee, para quem não sabe, nada mais é que o luminoso, a parte luminosa, que tem geralmente uma arte em cima, com o logo do jogo, ou o que quer que seja que você pode colocar ali para estar fazendo algo, para estar embelezando a sua máquina, né? Isso é bem comum nos arcades de antigamente e até hoje. Então eu vou estar fazendo mais ou menos medindo uma distância aqui, que essa fita LED ela vai ficar presa internamente, dentro da área onde vai o som do nosso arcade, por exemplo, né? E onde vai também toda a instalação elétrica da fita LED. Então eu vou medir mais ou menos aqui e vou fazer o corte. Aqui pra mim tá ótimo. Vou cortar, tá pegando o corte aí? Sim. Cortei. Como eu mostrei, a gente vem aqui com um alicatezinho bem no meio. Abre ela. Na verdade aqui a gente não precisava ter cortado preto, mas eu vou cortar aqui porque eu já vou fazer uma sequência para o fio ficar no mesmo comprimento. Então eu corto aqui, descasco uma ponta. Essa aqui eu vou descascar maior porque eu vou fazer uma emenda. Certo? Então vamos lá. Ou melhor, essa aqui eu vou descascar maior também para facilitar a instalação ali. Vamos descascar os dois um tamanho aí mais ou menos de 1 centímetro. Certo? Então aqui eu tenho os dois fios. Então eu vou vir aqui e vou colocar em um dos terminais. Esse terminal geralmente ele tem marcado aqui o positivo ou o negativo. Não importa, você vai pegar somente o fio negativo, certo? Que é o fio que está ligado no 12 volts, certo? O vermelho, que é o que está ligado aqui. Eu vou vir aqui no botão de pulso contínuo, no terminal dele, e passar o fiozinho por dentro. Tentar passar pelo menos. Vou enrolar mais ele aqui para facilitar, para não ficar nenhum filamento de fora. E passei. Aqui, gente, não precisa se matar muito para enrolar o fio nessa área, porque o importante mais aqui é o pingo de solda. Então a gente vem com o nosso estanho aqui novamente e vamos dar um pinguinho de solda aqui para deixar esse contato firme. Encosta no fio. Pronto. Sempre limpa. Ferro de solda, porque se ele sujo não vai trocar calor com o material e não vai soldar com eficácia. Então, aqui está preso. O que eu faço com a outra parte que eu cortei do meu fio paralelo? Vou de novo abrir. Vou abrir novamente aqui. Eu vou fazer a solda no outro ponto. Certo? Abri. Abri, vim com o alicate descascador e tirei mais ou menos mais 1 centímetro aqui. Enrolei de novo. Vim na outra ponta.
Passei, opa. Vamos lá mais um pouco. Torta ele um pouquinho aqui para ele passar para lá. Opa. Passou o fio. Pega ele aqui. E depois eu vou tirar a mão da frente.